turminha do 5º ano, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias. Eu sou a professora Ana Lu e hoje estou aqui para uma aula de História. E já vou pedindo para você separar o seu currículo em ação, Sociedade e Natureza, aquela parte verdinha água, uma mistura de azul com verde que vocês têm, para estar acompanhando a aula de hoje. Estamos já no finzinho do volume 2, para a Ana Lu aí tá recheando as aulas para a gente poder concluir o ano. E peço para você já pegar o seu lapbook que você está montando para colocar já o tema e o título da aula de hoje. Para a aula de hoje eu conto com a presença do Andrei. Oi, Andrei, que vai aí deixar as nossas aulas mais acessíveis. E vou fazer a minha breve descrição enquanto você separa o seu material. Eu, professora Ana Lu, sou baixa, tenho a pele branca, meus cabelos são castanhos e eles são curtos. Mas hoje ele está prendido assim, num rabo de cavalo. Coloquei uma tiara para dar um tchan no look de hoje. Estou com uma blusa cor mostarda e uma calça marrom. E um sapatinho na cor marrom também, certo? Então, eu já disse para você pegar o seu lapbook e já vou passando o título da aula para você já começar a ter ideias do que você fará com ele hoje. Vamos lá? Olha só, título na tela, tipos de comunicação. Vamos falar sobre o centenário do rádio no Brasil. Então, aqui no Brasil, foi agora, né? A gente está fazendo a comemoração o ano todo, mas foi comemorado agora no mês de setembro o centenário do rádio. Qual é a sequência que eu pego? A sequência 3, da página 92 a 94. Estamos no finalzinho, falta só a sequência 4, hein, pessoal? Caros colegas professores, eu tenho aqui a EF05, HI05, a EF05, HI06 e a EF05, HI09 para compor, são as habilidades que compõem a aula de hoje. Vamos lá então? Unidade temática é o registro da história e os povos e as culturas. A gente vai estar aí misturando diversidade, cidadania, tipos de comunicação, porque onde que a gente vê os temas cidadania e diversidade? Nos meios de comunicação, certo? Quaisquer que seja. Seja no jornal, seja na TV, seja no rádio. Então, você tem acesso à internet, você tem muito mais informação e acesso a esses dois temas. Nada como uni-los para poder apresentar a aula de hoje para vocês. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui? Olha só, a nossa amiguinha, né, a Lili, que ela veio trazendo, que hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o centenário do rádio no Brasil, associando o conceito de cidadania aos meios de comunicação, através das curiosidades, desde sua origem até os dias atuais. E olha só o que eu tenho para vocês. Pessoal, quem disser que a Pro Ana Lu é velha, eu vou ficar muito triste. Mas eu vou dizer que essas duas imagens foram fotos que eu tirei de alguns rádios que eu tenho em casa. Então, eu tenho aí na nossa primeira imagem, eu tenho um radinho a pilha, você tem que colocar a pilha nele para ele poder funcionar, são pilhas pequenas. E aí, no ladinho dele, acabei não trazendo eles hoje, mas no ladinho dele, você tem um seletorzinho, né? Como se fosse uma rodinha, uma roletinha, você vai rodando e vai sintonizando as estações. E a de baixo, né, assim, mais ou menos como se fosse meu celular, aqui na lateral teria uma roletinha aqui assim. E aí o que você faz? Você vai aumentar ou diminuir o volume, certo? Então, são imagens minhas. E a do lado, né, a imagem do lado aí, eu tenho também, ele seria um típico aparelho de som, bem antigo, bem relíquia. E você faz a seleção aqui, deixa eu pegar a canetinha branca. Aqui você seleciona que modo você quer, porque isso aqui é um toca-disco, que vocês não sabem nem o que é disco, mas isso aí é um toca-disco.
E aqui eu faço a seleção, se eu quero disco ou se eu quero rádio. Se é rádio, eu vou arrumando aqui, ó, aqui. Se é rádio, esse é o seletor que eles falam, e aqui nesse visor estão as estações de rádio. Olha só, como é antigo. Eu peguei os dois mais antigos que eu tinha em casa. Tem outro que é meio antigo e meio moderno. Hoje em dia, as empresas, elas estão fazendo algumas vitrolas, né? As professoras aí que estão me acompanhando sabem muito bem o que é. E são vitrolas que são acopladas com todos os tipos de mídia para você passar. Então, você pode passar um disco de vinil, aqueles bolachões preto, você pode colocar um CD, você pode colocar um pendrive, você faz a seleção do rádio. Então, eu também tenho esse na minha sala. Eu iria trazer, mas ia ficar um pouco desconfortável no caminho para fazer o transporte de todos esses, então eu acabei trazendo as imagens para você. E você aí na escola? Na sua casa, tem algum aparelho semelhante a este? Ou parecido? Do seu avô, da sua avó, do papai e da mamãe, que guardaram, às vezes, dos avós dele. Esse aqui, por exemplo, ó, essa vitrola aqui que vocês estão vendo, este é do meu tio. Meu tio já tem lá os seus 70 anos e ele na verdade, ele mandou para minha casa para que eu guardasse para ele, né? E eu acabei tirando a foto para colocar aqui para vocês verem. Tudo isso era muito moderno na época deles. Era um meio que eles tinham para, primeiro, antes da TV, para saber as notícias, para ouvir músicas. Agora a gente ouve música no celular, né? Tem aplicativos, ou você acessa a internet, você põe os seus fones de ouvido. Não tinham. Se tinham, veio um pouquinho depois, né? Foi os fones de ouvido, e eram aquelas coisinhas redondas que colocava assim na orelha toda. Não era sem fio e essa tecnologia toda que vocês têm hoje. Então a pergunta para vocês está aí na tela, ó. Comecem a discutir entre vocês. Você conhece esse meio de comunicação? Então vocês vão daí debater. Já viu algum modelo bem de pertinho? Qual meio de comunicação é este? E se você sabe o nome? O nome eu já acabei dizendo que é rádio. Mas você conhece? Você já viu? Você já teve? Bom, se você não conhece, se você não viu, eu vou pedir para o Oráculo fazer um favor de colocar um videozinho bem rapidinho para a gente começar a conversar sobre a história do rádio. E aí vocês vão ver e vocês vão ouvir. Feche o olhinho, preste atenção, que era assim que eles faziam antes. Tem como colocar o vídeo, Oráculo? Vamos lá? Ó. Adivinha só quem está de parabéns? O queridinho do Brasil, o rádio, completa 100 anos. A primeira transmissão do país foi em 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da independência. Na ocasião, foi transmitido o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Ele estava no Rio de Janeiro e os receptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Depois disso, o rádio começou a se difundir, ainda em caráter experimental, e conquistar os brasileiros. 6 e 7. Você ouviu Lulu Santos, tudo bem? A primeira emissora nasceu em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto, que se tornou conhecido como o pai do rádio no Brasil. Essa caixinha mágica que emite sons se tornou um instrumento importante para levar educação, informação, entretenimento e cidadania aos brasileiros. 5h05. Repita, 5 e 5. O rádio viveu a era de ouro entre as décadas de 1930 e de 1950. Esse foi o período em que o meio de comunicação se popularizou no Brasil. Chegou aos lares, levando entretenimento com futebol, radionovelas e os famosos programas de auditório. Apite comigo, galera! Foi também durante a Era de Ouro que entrou no ar o Repórter Esso, na Rádio Nacional, em 1941.
o primeiro a dar as últimas. Desde aquele 7 de setembro, muita coisa mudou. O rádio se modernizou, digitalizou, alcançou novas frequências, ampliou o acesso e a qualidade, chegando a mais pessoas em todos os cantos do Brasil. Um século depois, continua presente na vida dos brasileiros, seja em casa, no carro, nas ruas, em estádios de futebol. O rádio é um bom companheiro e isso ninguém pode negar. Olha lá, nada melhor do que esse vídeo para explicar para vocês toda essa passagem, toda essa história. Tem alguns vídeos mais detalhados aí que você pode pesquisar nos aplicativos e nos sites de busca sobre a história do rádio. Essa parte da Era de Ouro eu não peguei, mas a minha mãe, meus avós, esse meu tio, eles pegaram e eles ouviam os cantores, né? A Era de Ouro eram as cantoras do rádio. Elas vinham aí trazendo as músicas, as mais tocadas, algumas ali que eles escolhiam. E os programas de auditório que hoje a gente vê pela TV, hoje, né, aquela época, eles ouviam. Então, para ver os artistas, eles tinham que se dirigirem às emissoras para poder ver, mas eles ouviam. E tinham as radionovelas que também eles imaginavam, não dava para ver os personagens, né? Perdão, as roupas, mas eles imaginavam como que era. Eu não cheguei também a pegar essa era do rádio. Mas alguns alguns jornais, eu já cheguei a ouvir e é muito legal você ir imaginando ou você ir se informando ao mesmo tempo que você vai andando. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Utilizem essas informações, pesquisem imagens. Olha só, eu vou colocar qual é a atividade de vocês. Vocês vão pesquisar imagens para colocar no lapbook de vocês. Podem ser as imagens que vocês tenham de família? Pode ser também. E tem que ser sobre os 100 anos do rádio no Brasil, uma vez que o nosso lapbook, ele tem o título de Registros da História. Hoje nós aprendemos o quê? Nós falamos sobre a invenção do rádio, a sua primeira transmissão no Brasil, certo? Que comemora 100 anos. A próxima, a gente vai se aprofundar na próxima aula um pouquinho mais sobre essa história do rádio, falando dos programas jornalísticos. Tudo bem? Eu espero você para a nossa próxima aula. Vou colocar aqui a tela de avaliação para você fazer a sua avaliação, dar a sua opinião, pedir sugestões e eu quero ver mais fotos de lapbook nas nossas redes sociais, no hashtag CMSP. Vou fazer uma busca para ver o seu lapbook. Agradeço a presença do Andrei e a sua também. Beijo, até a próxima aula.